3, 2, 1. E olá, meus queridos e amados primatas! Estamos de volta para um show de refutação, hoje diretamente de Boston, Massachusetts, mas, como sempre, teremos para todos vocês uma bela jantada e, como prometido, hoje estamos estilosos aqui no canal. Pra galera que é fã do rock, já entendeu? Sabe que eu, Sérgio da Mota, a.k.a. Ateu Dispor, o Ateu de Ferro, representando essa nação de céticos e pensadores, hoje estarei refutando um dos piores argumentos dos cristãos. E olha, não vai entender isso de uma forma errada. Eu realmente estou querendo dizer que é um dos piores argumentos dos cristãos. No grande podcast que você sabe que eu fiz com meu amigo Marrom, ele fez uma pergunta que é geralmente usada como uma forma de argumento entre os cristãos para dizer que se você não tem Deus no seu coração, então tudo é permitido. Isso também vai significar para você que você tem o direito de cancelar o CPF de uma outra pessoa. Todas as pessoas religiosas e que acham que realmente a moral objetiva de Deus é a única solução de você ser uma pessoa boa. E eu quero dizer para você que não. Você é adestrada e hoje nós teremos todas as comprovações para você, refutando, dando a melhor análise desse argumento, em que os cristãos sempre vão dizer: olha, Se você não tem Jesus no coração, você pode sair daí molestando todo mundo. Eles vão dizendo que você, sem Deus, tem o direito, sim, de se apropriar da anatomia de qualquer outro ser humano. E nós sabemos que, o que se chama, né? Ser invasivo, ser imoral, fazer tudo aquilo que eles falam que praticamente é o oposto do que Deus é e que o diabo ensina a galera, ser imoral. Mas ele foi infeliz, como todas as pessoas são infelizes quando usam esse argumento. Porque hoje nós daremos para você uma pequena aula bem simples e mostrar que não precisamos de um Deus objetivando a sua moral sobre seres humanos que têm cérebro. Eu, como um bom moralista, subjetivista, não acredito na necessidade de um Deus dizer para você como você deve ser bom ou como você não deve cancelar o CPF das outras pessoas. Fique ligado conosco nessa noite, porque nós iremos colocar buracos na moral objetiva de Deus e nesse argumento falacioso e mostrar para todas as pessoas que se você é um cético, naturalista, um ateu, um agnóstico, uma pessoa que tem bom senso, entende que você precisa somente de um brain, a evolução, que é mais real do que qualquer ser mítico que possa, talvez, uma possibilidade inexistente existir no universo. Depois da nossa grande vinheta, que eu continuo sempre esquecendo, nós iremos falar desse argumento. Se eu roubar os ricos e alimentar os pobres, isso é bom ou é ruim? Se eu dirigir acima do limite de velocidade para levar o meu filho ao hospital, isso é bom ou isso seria ruim? O que é bom, o que é ruim e o que é moralidade? Você, como pessoa moral, tem moral? Moralidade é o que a sociedade trata como certo e aceitável. São os padrões de pensamento, comportamentos e ações que todos concordam em um grupo em seguir, para que todos possam viver pacificamente, quando você define que a moral soasse como lei. No entanto, embora a lei seja influenciada pela moral, não são as mesmas coisas. Roubar é contra a lei, seja roubar de um rico ou seja roubar de um pobre. Roubar é um crime. No entanto, muitas pessoas pensariam em roubar um pedaço de pão para salvar um sem-teto de morrer de fome. Dirigir acima do limite de velocidade é um crime, mas quando poderia salvar a vida de uma criança que está de trás no banco do seu carro, torna-se a mais nobre das ações de invasão de propriedade, que é um crime. Mas quando vem uma tempestade, você não tem para onde ir. Esconder-se à sombra de uma varanda de alguém definitivamente não o colocará no quadro negro da sociedade. Por um outro lado, existem algumas coisas que são consideradas imorais, mas não são criminosas. Uma das coisas que nós devemos analisar é que se a moral realmente ela vem de Deus, Deus ele deveria existir, ou no mínimo se provar evidente.
Porque assim nós poderemos perguntar para Deus se ele sabe o que é ser moral. O grande Platão escreveu um maravilhoso diálogo que todos nós conhecemos como o Diálogo de Eutíforo. E esse dilema vai se apresentando da segunda maneira. Today we're going to be looking into a major problem within the divine command theory, and that is the Euthyphro dilemma. Interesting. Now, to give a brief summary of the divine command theory, ultimately it is the idea that morality comes from God. What is good is that which is commanded by God, and what is evil is that which God forbids. We learn about morality through the divine or the religious texts, such as the Bible, the Torah, the Quran, etc. By reading and understanding the religious texts, a moral person is the one who follows the rules of God. Understood. However, within the divine command theory there arises a dilemma known as the Euthyphro dilemma. Originally written by Plato as a dialogue between Socrates and Euthyphro, it was then studied by many religious and ethical scholars. To put it simply, the Euthyphro dilemma questions the nature of the divine command theory and leads to two fundamental points about morality coming from the divine. Point 1. Is that which is morally good, good because God commands it? Or point 2. Does God command it because it is morally good? Why is this a dilemma? Well, let's look into it. Would you agree that that which is morally good is good because God commands it? Yes, I would agree with that statement. So you would agree that God is the creator of morality. If God commands something, it is automatically morally good because God has commanded it. And if God forbids something, then it is automatically morally wrong because God has forbidden it. Morality is completely and solely down to what God wants. Yes, I agree. So here lies the problem. In this case, morality becomes completely arbitrary. There is no morality other than that which God decides, no universal moral laws. Right and wrong, good and evil is just down to how God feels. Morality is not then based on any reason or wisdom or rationality, but just on how God feels, and this could change at any moment. I see. Suppose one day God comes down from heaven and visits you. God then commands you to kill innocent people for no reason other than for his personal amusement. If you agree with the first point of the Euthyphro dilemma, you have to agree that killing innocent people is morally right, because God has commanded it. So as I said, morality becomes arbitrary, not concrete, and so not really real. Yes, I understand. Okay, so in that case I would have to side with the second point. I would say God commands something because it is good, so morality is real and concrete, and God commands us to live in a moral way. So let's look at the problems that arise with this. If God commands something because it is good, God has not in fact decided what is good, he just knows what is good. Right, but this then implies morality is something over and above God, something not created by God and cannot even be controlled by God. Morality is in fact something God has discovered, something God is bound to. God recommends good, not because he has decided this, but because this is the right and moral way to live. I see. All of this poses a huge problem for God's omnipotence. If God did not create morality and is bound by morality, he therefore cannot change morality. God cannot command what is evil and make it good. This limits God's power and his omnipotence. Yes, I understand. Morality then does not even need God to exist. If God commands something because it is morally good, then we can take God out of the equation and what is morally good still exists and still applies to us. Right. And so this is the main problem with the second point. Ultimately, if morality is over and above God, then God is not the lawgiver, just the law discoverer. Morality is bigger than God and something God must follow. Interesting. So there we have the Euthyphro dilemma. A verdade é que até hoje não há resposta para esse dilema. E nós poderíamos fazer isso de uma maneira muito mais simples, chamando esse do dilema do Tostine para os cristãos. Então, meu querido primata, eu gostaria de te dizer que a moralidade, ela existe independente de Deus. Bom, checkmate. Esse argumento que as pessoas dizem que sem Deus você pode fazer o que você quiser, é verdade, porque vocês, na verdade, obedecem uma moral objetiva,
são, na verdade, puppets. Little dogs train, na verdade, para fazer tudo aquilo que um Deus, no Velho Testamento e pela Bíblia toda, vem cancelando os CPFs de várias nações. E eu pergunto para vocês como seria possível vocês seguirem a moral de um Deus que passa tudo para vocês de uma maneira perfeita, sendo ele um verdadeiro assassino cancelador de CPF. E o pior de tudo, que vocês não podem decidir nem as ações do seu Deus como boas ou ruins, porque como uma moral objetiva, vocês têm que calar a boca e fazer tudo aquilo que Deus manda vocês fazer. Sabe o que eu posso fazer sem Deus? Ser uma pessoa de compaixão, de muito amor e de raciocínio lógico, sabendo que para o bem-estar da comunidade, se eu tratar os membros dessa própria comunidade com respeito, sabendo da necessidade que cada um passa, as probabilidades dessa comunidade se virar contra mim ou de eu mesmo me virar contra essa comunidade se tornam bem menores. É ridículo quando um cristão diz para mim que eu preciso de um Deus objetivando algo que é óbvio, como não matar ninguém. Sabe quantas pessoas o Sérgio da Mota, que é cético, ateu, matou pela vida dele, ou hoje ou essa semana? 0. Sabe quantas pessoas ele poderia matar? Todas. Mas ele decidiu, por uma moral interna, subjetiva, que é óbvia, que matar outro ser humano só traz complicação para ele e para toda a sociedade. Agora me diz uma coisa, tudo isso que eu expliquei para você não vem de um cérebro biológico que faz você raciocinar entre o do bom e do ruim, do certo e do que é errado? A nossa ciência hoje nos revela que as crianças começam a ter percepção de moralidade aos 3 anos de idade. Elas, na verdade, começam a display alguns tipos de comportamento, como chorar excessivamente, sem necessidade para ter o que elas querem, aprendendo a mentir, porque isso também faz parte da corrupção da moralidade, correto? Ou seja, quando uma criança senta com outra e divide aquilo que ela tem dela com uma outra pessoa, é um senso de moral também. E também devemos incluir que não só os seres humanos, mas todos os sentient beings que fazem parte desse planeta Terra, têm algum senso de moralidade embutido neles sim, como cachorros, gatos. E nós poderíamos passar a noite toda falando para vocês de outros seres que têm capacidade moral também como nossa, ainda que eles não tenham toda a capacidade de consciência que nós seres humanos temos. Provado em pesquisa de social behavior que dogs, sim, cachorros, eles sentem empatia e vão dividir sim, não só a comida, mas também abrigo. Então eu quero dizer para você que nessa noite, sim, sem Deus, nós e todos os outros seres desse planeta podemos ter atitudes que são moralmente boas e moralmente ruins. Não precisamos do seu Deus no cabresto dizendo que nós temos que fazer. Não seja um cão adestrado, seja um ser humano humanista que sabe que depende subjetivamente, está sempre analisando todas as suas atitudes que são morais. Um outro ponto que nós temos que analisar, que além de ser um cão adestrado, a única razão que você tem que, na verdade, ser uma pessoa boa, moralmente boa, é o medo do inferno e perder a salvação eterna. Vamos supor que dentro dessa jogada entre fazer o que é bom e o que é ruim, você não tivesse que ir para o inferno, ou muito menos tivesse que ir para o céu. A sua vida simplesmente acabasse. Você está dizendo para mim que agora não há uma punição e não há uma vida eterna, você pode fazer o que você quer fazer? Isso, na verdade, é ridículo e mostra o quanto os cristãos têm falta de liberdade na vida deles. Porque nós, céticos, nós não temos Deus e a vida pra gente acaba, não tem céu nem inferno. Mas nós entendemos que faz bem trazer o bem da sociedade no máximo daquilo que nós podemos. Será que realmente você precisa de um Deus te dizendo isso? Olha, eu não tenho medo de fogo eterno, eu não quero, nunca pensei na minha vida em ir pro céu, acho lugar chato pra caralho, não acho que ninguém deve ir pra lá. Significa que a única vida que eu tenho é aqui na Terra. Tudo aquilo que eu posso contribuir para essa sociedade, para que ela seja melhor, é uma atitude moral,
que não traz a necessidade de um Deus. E é assim que a nossa sociedade tem vivido. O que nós conhecemos é a especulação de um suposto Deus, mas ele nunca se mostrou evidente para mostrar que a moral objetiva dele, na verdade, é algo realístico. Mas nós saímos, sim, seres bárbaros. Nós evoluímos bastante quando nós olhamos para trás e olhamos a história de quem nós éramos. Olhamos, na verdade, os mongols, as cruzadas, as guerras que aconteceram no mundo, e hoje nós não vemos isso mais acontecendo. E as pessoas vão dizendo que isso é falta, que hoje nós vivemos uma época que existe mais falta de Deus no coração. Eu quero concordar com você, essa realmente é uma das épocas que há mais falta de Deus no coração. Mas você quer saber algo legal? Essa, hoje, é uma das melhores épocas de se viver. E não há como discutir isso. Por mais que nós venhamos encontrar no mundo de hoje todas as dificuldades causadas pelo capitalismo, tirando todas essas coisas à parte, nós sabemos que o mundo de pessoas que são racionais hoje é um mundo melhor. Nós não encontramos guerras matando milhões de pessoas. Nós ainda continuamos fazendo guerra, mas hoje nós matamos menos e isso está comprovado nos números. E eu poderia fazer um outro vídeo comprovando para vocês que hoje é a melhor época para se existir. Bom, eu acho que nós falamos muito sobre moral e eu acredito que você possa ter entendido legal esse bate-papo aqui no canal Ateu Dispor. Nós poderíamos passar horas e horas discutindo sobre isso, mas eu acho que hoje já não há mais necessidade. Porque se os cristãos continuam acreditando que todo ateu sem Deus não tem moral e quer cancelar o CPF de outras pessoas, nós temos que deixar isso de lado. A verdade, o que você faz com suas ações, o que eu faço, é o mais importante, o que vai testificar que ser um cético é ser normal e que nós sabemos a diferença do bom e do errado e que nós cometemos erros assim mesmo, como qualquer outro cristão. E não precisamos de ninguém objetivando uma moral na vida da gente. Espero que essa pergunta esteja sido respondida. Fique conosco na comunidade, nos acompanhe, deixe seu like, fala pra galera desse canal. Porque olha, se vocês não acompanham, eu não vou fazer mais vídeo, porque se eu, que sou criador, não tenho o apoio de vocês, não tem razão de eu falar esse monte de coisas pro vento. Mas eu gostaria de dizer pra vocês que, com todo o apoio, I still love you guys so freaking much. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau.